Bom, hoje chegamos à metade do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25. O tema do nosso estudo de hoje é o legado de Abraão. Legado, meus irmãos, é a transmissão de algo para as próximas gerações, né? Também pode significar o último desejo de um testador, ou o que se deixa em um testamento para uma pessoa. Então, quando a gente fala de legado, acho que a principal definição é aquilo que você deixa para as próximas gerações. Então, quando nós pensamos em legado, né, a gente pensa logo nos nossos filhos, né? O que eles receberão, né, a partir de nós. Tem um dado muito interessante, mas é mais relacionado à área de educação, né? As gerações elas são contadas de 40 em 40 anos, né? Os dados são calculados assim. E não tem uma notícia muito boa não, né, para a geração das minhas filhas e tudo mais, porque pela primeira vez na história da humanidade, a próxima geração tem a inteligência menor que a geração passada. Isso é algo que só aconteceu nessa geração. Isso não aconteceu na história da humanidade. Então, a geração atual tem mais informação, tem mais tecnologia, tem mais facilidades, mas não consegue transformar informação em conhecimento. Então, tecnicamente falando, nós somos a última geração que vai passar algum legado. Dos nossos filhos para frente, a gente não tem essa perspectiva, porque cada vez mais a educação está em declínio. E quando a gente pensa em legado, é justamente isso, né? O que a gente vai deixar? Então, isso tem sido algo bem preocupante nessa área de educação. Mas hoje a gente vai falar sobre o legado deixado por Abraão, que está bem detalhado aí no capítulo 25 do livro de Gênesis. O capítulo 25 ele é uma transição, né? Como eu já havia falado no estudo passado. Nós estamos fechando, né? Literalmente hoje a gente fecha aqui a conta com Abraão e abre-se as portas bem rapidinho do segundo patriarca, né? Que é Isaac. E aí ele é dois capítulos aí que aparece Isaac como personagem principal, e aí já entra no personagem, no terceiro patriarca, que é Jacó. Mas aqui a gente já fecha a conta com Abraão e já pensa logo em Isaac. Então, vamos acompanhar a leitura do capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Nina. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquzã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manré. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão, São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibizão, Misma, Dumá,
Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedmá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos, e os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Assíria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois, nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até aqui a leitura. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Deus, obrigado por essa noite, mais uma vez. Obrigado por esse tempo. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o nosso tempo de meditação agora na Tua Palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa nos instruir a deixar um legado para as próximas gerações, um legado a respeito do Senhor, o Deus que nós amamos, servimos e queremos viver todos os dias das nossas vidas para o Senhor. Pedimos que em nome de Jesus a Tua Palavra fale ao nosso coração, que apesar de mim o Senhor possa usar-me para abençoar a Tua Santa Igreja, mesmo sendo incapaz, que o Senhor me ajude. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse é um capítulo muito especial e interessante. Nós estamos aqui na segunda parte do livro de Gênesis e estamos nos concentrando especificamente na história dos patriarcas, né? Olhando para a sequência do texto aqui, né? Após a morte de Sara, capítulo 23, Abraão, pensando no seu legado, não permite que Isaac pegue uma mulher ali dos cananeus para casar com ele, né? E aí, obviamente, você já tem uma questão de religiosa aí, né? Ou seja, Abraão estava com medo de Isaac casar com uma mulher gentia e terminar não mais conhecendo o Senhor. E aí ele manda aquele servo lá buscar uma filha, uma mulher dos seus parentes, para que ela pudesse casar com seu filho, né? Então ele fez lá o contrato, e aí o servo foi lá e trouxe Rebeca,
e eles casaram, e eles se casaram. Capítulo 24 que nós vimos no estudo passado. E hoje é como se fosse a sequência do texto. Nós temos 3 genealogias aí, né? 3 genealogias dentro desse capítulo, mas essas genealogias elas apontam justamente para essa ideia de legado, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse capítulo. Então, a pergunta que nós fazemos, para a gente poder entender esse texto, é o que nós aprendemos com o legado de Abraão. Já que esse capítulo 25 é como se fosse um resumo para fechar o filme, né? Aquele resumo final que tem no filme, para fechar o filme, você entendi o propósito de tudo. Então aqui você tem um fechamento da vida de Abraão. E é justamente nesses momentos, né, quando a gente vai fechar os ciclos aí, fechar as ideias, que a gente vai ter esse tema do legado aparecendo aí, né? Então o que nós aprendemos com o legado de Abraão? Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos que o nosso legado vem de Deus, né? Aí verso 1 a 18. Isso é particularmente interessante quando você olha essas genealogias. A genealogia, existe um autor, esse livro não tem em português, tá? Ele só tem em inglês. Teve um cara que se dedicou a só estudar e pesquisar as genealogias em todo o Antigo Testamento. É um livraço assim de umas 500 páginas, o cara foi estudar só as genealogias. A gente pula, teve um camarada que se dedicou só a estudar isso aí. Por quê? Porque essas genealogias, para um judeu, primeiro, mostra a origem dele, mostra a família dele, de onde ele veio, para que ele pudesse ser reconhecido como judeu, mas também apontava para esse legado de conhecimento a respeito do Senhor deixado. Né? Tem uma historieta que se conta, né? Se a gente for pensar um pouco assim na história do povo judeu, o povo judeu ele foi já escravizado inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O povo judeu já foi escravizado, tirado da terra. E tem um detalhe: por que o povo judeu nunca deixou de ser judeu? Todos os povos que foram conquistados ao longo da história da humanidade, depois de 5, 6 anos, 7 anos, o povo se perde na cultura de quem dominou eles, menos o povo judeu. E aí fizeram essa pergunta para um rabino, né? Um rabino, esqueci agora, não sei se era inglês ou não lembro. Mas fizeram a pergunta para ele assim: por que os judeus nunca perderam a sua característica? A resposta do rabino é porque a gente sabe contar a história para criança. Aí o cara fez assim: não, peraí, como assim? Não entendi. Aí ele disse: porque a gente sabe contar a história para criança. Aí o menino tava, o filho do camarada que fez essa pergunta estava perto dele assim. Aí ele perguntou, lembrei, ele era americano, o rabino. Estava nos Estados Unidos, né? Aí ele perguntou o filho do camarada que fez a pergunta para ele: me diga um negócio, quem foi que fundou os Estados Unidos? Aí o menino fez: os pais fundador, né? Tá bom, vieram da onde? Aí, da Inglaterra, certo. Como é que eles vieram? Eu acho que foi um barco, né? Qual foi a roupa que eles estavam usando quando chegaram aqui? Aí me fez: sei não. Qual foi a primeira comida? Sei não. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando desceram do barco? Aí o menino foi: sei não. Isso, pronto. Você perguntar a qualquer criança de 12 anos, qualquer criança judaica, perguntar de onde é que você veio? Eu vim de Abraão. Isso aí, você foi para onde depois? Então, meu povo foi escravizado por 430 anos no Egito. E como é que vocês saíram? Deus foi lá e nos libertou. Como? Por meio das 10 pragas. E Deus estava conosco. Qual foi a última praga? E aí ele começa a fazer perguntas para o menino, e aí o menino judeu lá começa a descrever, né? E o menino termina contando a história todinha do povo judeu, e nos mínimos detalhes: qual era a comida, qual foi a primeira comida que eles comeram antes de sair do Egito? Como é que eles saíram do Egito? Como é que quem foi o primeiro rei? Então isso mostra que o legado ele tem um papel fundamental na história do povo de Deus. Infelizmente, contemporaneamente, nós temos abandonado essa ideia de legado, né? Por exemplo, a gente hoje não sabe mais quais são nossas raízes, quais são nossas
como é que eu posso dizer? Nossa identidade batista. Quase ninguém sabe mais disso, né? O cara hoje assiste o pastor pregando na igreja, domingo, assiste o pastor pregando domingo na igreja batista, aí na segunda-feira ele vai para a oração do Sal Grosso na Universal, aí depois ele vai para o ciclo de fogo na igreja Bola de Fogo, e aí na quarta-feira ele vai para a oração do Sal Grosso, na quinta-feira ele vai para o corredor de luz, na terça-feira, aí na quinta-feira ele vem para o oração na igreja batista aqui, passagem de areia, na sexta ele vai para a marcha para a vitória na igreja não sei o que lá, ou seja, a gente é uma mistura tão grande que a gente não sabe mais nem o que a gente é, entendeu? Aí é por isso que é muito engraçado, porque às vezes eu vejo o camarada tá lá, né? Poxa, isso não foi uma piada, isso aconteceu, né? Uma senhorinha mandou para Augusto Nicodemos, né? Ai, meus pregadores favoritos, pastor, é o senhor e Edir Macedo. Como assim, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, Augusto Nicodemos é uma coisa, Edir Macedo é outra, totalmente. Mas isso mostra pra gente que a gente perdeu essa noção de legado, né? Ou seja, daquilo que nós conhecemos, o que nos foi deixado. Essas genealogias aqui que nós vemos, do verso 1 ao 18, elas mostram para a gente justamente o ponto desse legado, ou seja, dessa tradição deixada por Abraão para os próximos descendentes. E aí, verso 1 a 18, né, nós vemos que Abraão casa, o velhinho arrochado, viu? O velhinho que era velhinho, tinha mais de 100 anos, e o velhinho casou de novo. Rapaz, esses cabas era bom, viu, Gil? Casou de novo, ainda fez quantos filhos aqui? Fez mais de 5 filhos, meu amigo. O caba tinha mais de 100 anos, viu? O caba aqui era animado, viu? O caba era animado, viu? Fez mais de 5 filhos ainda, com 100 anos. Mas o que é interessante, irmãos, para nós aqui, dois pontos aqui, né? Nessa primeira lição que nós aprendemos com o legado de Abraão, né? Que o nosso legado ele vem de Deus. E aí Abraão ele se casa de novo, e aí ele tem os seus filhos, só que a ênfase do texto está no verso 11. Qual é a ênfase do texto? Por que que você tem a descrição dos filhos de Abraão? Por causa do verso 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. O filho dele, preste atenção na especificação, o filho dele, Isaac morava perto, aí de Beer, lá, Roi. Ou seja, o ponto aqui é o seguinte, o que está em vista aqui é que Deus ainda está cumprindo a sua promessa. Qual foi a promessa que Deus disse? Olha, o seu descendente. Lembra que lá no capítulo 15, Abraão disse o quê? Não, meu servo aqui vai receber a minha herança. Aí depois Abraão vai dizer, não, o filho de Agar vai receber a minha herança. Em todas as duas vezes que Abraão quis dizer quem receberia a herança, ele recebeu a mesma resposta. Qual foi a resposta? Vai ser seu filho. Eu quero seu filho. Mostra como Deus ele estava dizendo para o patriarca que o legado dele, ou seja, que a herança dele, aquilo que ele iria passar, não dependia dele, mas dependia de quem? Do Deus que havia prometido. Então, a ênfase toda no texto está no fato de Deus abençoar o filho da promessa. Outro ponto que merece a nossa atenção, verso 1 a 6, 12 a 18. Você percebe que Isaac ele recebe toda a herança. A herança só vai para ele. E os outros filhos? Eles recebem presentes ou dotes, né? Então, assim, isso indica que, assim, entenda, não é que Isaac recebeu a herança toda e Abraão deu um pirulito para cada filho. Não era bem isso. Presente poderia ser, por exemplo, um camelo cheio de ouro, poderia ser um pequeno tesouro, né? uma ânforazinha, né? de barro, né? um jarrinho de barro cheio de ouro, ou cheio de pedras preciosas. Lembra? Abraão era muito rico.
Então, quando você vê presente aqui, não quer dizer que o caba um levou tudo e o caba ganhou um pirulito. Não, não é assim também não. Em relação a Isaac, eles receberam muito menos. Por quê? Porque somente Isaac foi aquele a quem Deus havia escolhido como o verdadeiro descendente, ou seja, aquele que receberia o presente da bênção de Deus, ou seja, que daria continuidade ao legado. Ou seja, daria continuidade àquele povo que foi iniciado com Abraão, que Deus iria se revelar a ele e que daria prosseguimento até chegar a gente aqui. Então, o legado, ele, portanto, ele não pertence a Abraão, mas ele vem de Deus. Por isso que na descrição aqui de todos os filhos, tanto os filhos de Quetura, né, que é a nova esposa de Abraão, verso 1 do capítulo 25, quanto os descendentes, né, quanto os descendentes deles, depois a descendência de Ismael, verso 12 a 18, cada um, e detalhe, né, verso 12 a 18, lembra da promessa de Deus a quem? A Abraão? Quem? A Agar. Só olha, 12 príncipes sairão desse seu filho. Deus cumprindo aqui, ó. Está aqui o começo dos 12 príncipes, né? Ou seja, Deus, ele mantém a sua palavra, ele mantém a sua promessa, para que o seu legado, ou seja, aquilo que Abraão havia de deixar, que era o quê? A aliança e a promessa do Senhor fosse estabelecido. Isso é muito, muito claro, porque o Senhor, ele cumpriu a sua promessa, dando uma grande descendência a Abraão. Só que aqui, verso 5, verso 6 e verso 11, mostra um detalhe para a gente. O detalhe, meus irmãos, é que aqui você tem o que os estudiosos chamam de crítica velada. Como assim, pastor? Você tem uma crítica aqui à família, né? Essas famílias são formadas por concubinas, não sei. É tanto que as mulheres são chamadas de concubinas, né? Abraão, verso 5, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Porém, os filhos, verso 6, os filhos das concubinas que tinha, ele deu presente. Então, isso aqui mostra pra gente que o quê? Que nunca deu certo a poligamia. Ou seja, um homem com várias mulheres ou uma mulher com várias... Nunca deu certo. Nunca deu certo. Sempre deu confusão, sempre deu preferência. Isso aqui é muito claro e evidente do texto bíblico. Né? Por quê? Porque você tem problemas desde a divisão dos bens até mesmo na questão da adoração. Porque os descendentes de Ismael nunca adoraram a Deus, viu? Tem esse detalhe aqui, né? Os descendentes de Ismael nunca se voltaram para o Senhor. Muito pelo contrário, eles sempre foram inimigos dos filhos de Isaac. Então, quando a gente vê Deus preferindo, não é preferindo, Deus escolhendo mesmo Isaac, para que por meio dele o legado de Abraão, que é a aliança com o Senhor, fosse preservado por meio das gerações, isso mostra que, apesar dos nossos erros, Deus está no controle da nossa história para a sua glória e para o nosso bem. Abraão pisou na bola um monte de vezes, Abraão fez um monte de besteira e continua fazendo besteira, né? E aqui, nessa divisão aqui, você tem um problema, né? Imagina uma divisão na partilha de bens, você dá 100 a um e 2 a outro, vai dar confusão, meu amigo. Só o que a gente vê aí são esses caras famosos, quando morrem, não fazem a divisão dos bens, os filhos só falta se matar um para o outro, né? Então, um ao outro, quer dizer. Então, não é assim, né? Deus, ele faz todas as coisas para o nosso bem, apesar de nós. Então, o legado, a aliança, o compromisso de Deus com o seu povo independe daqueles a quem ele estabeleceu a aliança. Ou seja, independe de Abraão. Por isso que a primeira lição que nós aprendemos com o legado de Abraão é que o nosso legado, ele vem de Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que nós devemos orar pelo nosso legado. Aqui eu uso a palavra, aqui no meu estudo, eu uso a palavra legado como sinônimo de família. Verso 19 a 26. O texto aqui, ele sai do enfoque geral, ou seja, dos filhos e descendentes de Abraão, de Isaac, de Ismael, e ele se concentra especificamente aonde? Na descendência de Isaac, que recebeu o legado de Abraão, verso 19
até o verso 26. Verso 19 e 20, você tem aí a descrição da descendência de Isaac, né? E aí você vê que Isaac é colocado primeiro, né? São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Ou seja, a partir daqui você já tem, né, o esquecimento, no sentido de que agora a história de Abraão foi colocada de lado e agora conta-se a história de Isaac. E passa-se então a contar a história de Isaac. E aí vai dizer que ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca. E aí aparece de novo o nome de quem? Aqui no finalzinho do verso 20, Labão. Porque esse personagem aí é muito importante mais para frente, né? Então, verso 21, o texto ele faz questão de salientar um ponto muito importante para nos ensinar que nós devemos orar pelo nosso legado, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Por que isso está aqui na Bíblia? Por que o autor sagrado fez questão de colocar isso aqui? Para lembrar para a gente, meus irmãos, que o legado não depende de nós, depende de Deus, e que é Deus quem dirige a história. O Isaac não é especial, Abraão não é especial, eu não sou especial, vocês não são especial. Deus é que é maravilhoso. Então, no mundo antigo, a mulher ser estéril significava que a família acabou. A família acabou. Não tem mais descendência. Morreu a família. Então, digamos assim, seria a pior maldição de todas, seria essa. Você não vai ter filho. Morreu, acabou. Lembra lá daquele juiz, né? Que vai sair para a batalha, aí diz assim, aí fala besteira, né? A gente tem que aprender a calar a boca, né? O juiz vai lá, abre a boca e diz, olha, a primeira pessoa que, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que eu ver, eu vou sacrificar ao Senhor. Aí ele ganha a batalha, quando ele está chegando em casa, aí vem quem? A única filha dele. E aí ele começa a chorar, né? Porque ele prometeu ao Senhor, e ali era a única filha dele, né? E o texto diz que, pelo contexto ali, né? Parece que ele proibiu a filha de casar, e a filha nunca mais casou. E aí o que aconteceu com a família dele? Morreu. Então, a esterilidade, ela é um sinônimo de maldição, né? No Antigo Testamento, né? Inclusive, em Levítico, a mulher adúltera, né, quando era submetida a um teste que Deus havia estabelecido, a maldição que Deus derramava sobre a vida da mulher adúltera, ela era ela não poder ter filhos. Então, isso é interessante quando você lê um texto desse. Mas, Senhor, a gente, né? Na nossa mente racionalista, a gente quer resolver os problemas. Cara, a primeira coisa que eu e você a gente pensou aqui. Mas Deus, espera aí, cara. Tanta mulher no mundo para dar continuidade no legado, né? Vê o velho Abraão aqui, acaba depois de velho, tinha 2 filhos, mais outro, e um arrumo agora aqui. Então, tanta mulher no mundo. Aí o Senhor arranja logo uma estéril para Isaac. E aí Deus responde a gente de que forma? É porque a promessa não depende de vocês. Depende de quem? De mim. E quando eu olho uma passagem dessa, eu me lembro de vários outros textos mesmo. Mas vários outros textos. Que mostram pra gente que Deus é quem intervém na nossa vida. Isso aqui é uma coisa... Não está aqui, eu vou extrapolar um pouco aqui o texto. Mas assim... Meu Deus do céu. Josué tomando posse da terra. Deu um grito. Quem danado vai conquistar uma terra, vai lutar com o cabo dando um grito? Por que Deus registra essas coisas? Para dizer que a vitória ela não depende de você. Depende dele. Nunca dependeu. Nunca dependeu. Do mesmo jeito aqui, a mulher de Isaac, Rebeca, era estéril. Ele vai a Deus, e aí o mais lindo do mundo, coisa mais linda do mundo, ele ora, intercede pela esposa, e o Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Ou seja, é Deus quem concede o dom da vida.
E aí isso mostra para a gente que nós devemos ter essa prática de orar para que Deus faça a sua vontade na nossa vida, ou seja, no nosso legado, né? Que a gente consiga fazer. Por isso que a gente tem que orar pela conversão dos nossos filhos, orar pela conversão dos nossos cônjuges, quem tem cônjuge que não conhece ao Senhor, orar pelos nossos netos, né? Você não tem neto, ore, meu amigo. Ore pelos netos, Senhor, abençoe, né? Ore pelo genro, né? Senhor, que não apareça um genro com a calcinha colada lá em casa. Pulso logo uma pedrada na cabeça do garoto. Vai chegar uma calcinha colada, junto, de cropped. Se ele chegar lá em casa, eu quebro o braço dele. Sai daqui. Vai comprar uma calça de macho. Perdão, irmão, não tem nada a ver isso aqui que eu botei no sermão. Foi só. Isso aqui foi meu. Não tem nada a ver, não. Desculpa, me perdoe. Vou voltar para o texto aqui. E aí, outro ponto interessante aqui do texto, verso 23 a 26, é que do mesmo jeito que Isaac orou, intercedendo pela sua esposa, né, Rebeca também, ela ora para entender a vontade de Deus naquilo que ela estava sentindo. Aqui, meus irmãos, olha, quem sabe que Rebeca está grávida de gêmeos somos nós, viu? Ela não sabia, não. Inclusive, eu conversando com um colega que é médico, ele explicando isso aqui, o que aconteceu, isso aqui é raro demais. Porque você teve gêmeos, né? Ele tentando me explicar, né? Eu não sou inteligente, aí ele tentando me explicar, ele disse que a placenta estourou, um saiu e o outro já saiu segurando, né? Então, é tipo assim, é como se fosse puxar, saiu um, já saiu o outro. Opa, tô aqui. Então, saiu os dois ao mesmo tempo. Isso é raríssimo acontecer, né? Isso é muito difícil os dois saírem ao mesmo tempo. Mas a ênfase aqui não é nos gêmeos. O que o texto chama a nossa atenção, e nós devemos olhar para aquilo que o texto chama a nossa atenção, é o fato de que os dois filhos, olha a ideia que Rebeca tinha, os dois lutavam no ventre dela. Ela sentia alguma coisa, e ela vai a Deus. Aí o cabo olha para a Bíblia e diz assim, a Bíblia é machista. Aí dá vontade de eu... Né? Não, meu irmão, porque você não sabe ler direito. Não tem nada de machista. A mulher orou a Deus e Deus fez o quê? Respondeu. Deus, ele sempre responde àqueles que vão a ele em oração. E aí a profecia aqui, olhe a aula do irmão Júlio. Viu? Tá aqui, ó. A aula do irmão Júlio. Tá aqui, ó. Olha o que Deus responde para Rebeca. 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Pergunta é, por que Deus escolheu o mais novo e não o mais velho? Não sei. Ele escolheu e escolheu. Quem é que merecia alguma coisa aqui? Nenhum dos dois. Ela ainda estava buchuda. Mas Deus escolheu. Por que ele escolheu? Porque ele quis. Vai discutir com Deus? Vá lá. Vai fazer igual a Jó. Vai discutir com Deus. Por que ele escolheu um e não quis o outro? Não sei a resposta. Ele quis um e não quis o outro. Ponto final. Tá aqui. Deus escolheu e acabou-se. Deus foi lá e escolheu. Já disse, isso aqui é importante. Guarde isso aqui para você entender os próximos capítulos aqui. Viu? Isso aqui eu briguei uma vez com um camarada. Ele quis dizer que, um texto aqui mais frente, ele quis dizer que Rebeca era uma mulher insubmissa. Eu disse, não, você não leu o texto direito. Na verdade, na história todinha aqui mais para frente, Rebeca foi a única que obedeceu, né? Isaac foi frouxo, o outro foi frouxo, todo mundo foi frouxo, somente Rebeca obedeceu a Deus. A gente chega, mais para frente a gente chega lá. Mas guarda esse texto. Deus foi lá e escolheu. E aí, no finalzinho aí, né? Cumpridos os dias dela, os meninos nasceram, um nasceu peludo e vermelho, né? Lembrando que ruivo, né? Ruivo é um gene recessivo, né? Então, você ser ruivo, você só tem ruivo se tiver alguém na família ruivo, porque é genético, né? Não tem como nascer ruivo se você não tem ninguém na família. Porque é uma questão genética, né? Davi era ruivo também, né? Davi era ruivo. E aí eles nasceram, né? E aí, como eu já falei, né? Os nomes
hebraicos têm a ver com um acontecimento. Então, por exemplo, Esaú nasceu todo peludo e vermelho, né? Aí o nome é Esaú. Inclusive tem um trocadilho aqui na língua hebraica, né? Que o nome Esaú parece com o nome vermelho. Aí o trocadilho fica tipo assim, no texto bíblico aqui, né? O vermelho pediu o ensopado vermelho, né? Porque o ensopado de lentilha, a ideia da lentilha, o caldo ele é vermelho. Então você tem um trocadilho de nome, né? Isso é possível perceber na língua original. Mas é bem interessante isso aqui. Mas, irmãos, para a gente fechar aqui esse ponto e caminhar já para o final. Ore pelo seu legado, ore pela sua família, ore a Deus para que a vontade dele seja entendida por nós. Lembra, Rebeca não entendeu o que estava acontecendo. O que foi que ela fez? Ela foi orar. Isaac viu que a esposa era estéril. O que foi que ele fez? Foi orar. Então, isso em si já é uma grande lição. O que a gente faz quando tem um problema? Vou lá resolver agora a parada, meu amigo. Olhe o texto bíblico. A primeira coisa que as pessoas faziam quando tinham dúvida, quando tinham problemas, quando tinham questões, era o quê? Orar. Nós contemporaneamente, nós estamos muito distantes disso aqui. A gente acha, e no final das contas a gente tem que ser sincero, no final das contas a gente acha que orar é inútil. Orar é perda de tempo. Olha, pense numa raiva que eu tenho assim, irmãos. Olha, eu fico para não viver quando... Normalmente quem faz isso é missionário. Missionário, né? Eu já fui para não sei quantas conferências de missões, e aí quando o missionário falava isso, eu ficava com a vontade de tirar o sapato e jogar na cabeça dele, diante de Jesus. Irmão, pare de orar, vá lá evangelizar. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou dar uma pedrada nele, Jesus, agora. Como é que acaba falando uma besteira dessa? E quer dizer que tu evangelizando, tu vai converter o cara? Se o próprio texto diz, né, Jesus dizendo, né? Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus manda orar, aí o bonitão está dizendo, não, vai lá evangelizar. Tu merece uma pedrada na cabeça. Então, assim, meus irmãos, a oração é a nossa declaração para Deus que a gente não tem poder. Isaac, quando viu que não tinha condições de dar continuidade ao legado que Deus deu ao seu pai, o que ele faz? Ele ora. Rebeca, quando não entendia o que estava acontecendo com ela, o que foi que ela fez? Ela orou. Aí por que a gente não ora? Porque a gente é mais bonito que eles? Não. Ore. Ore. Vá a Deus. Ore pelo seu legado. Ore para que Deus lhe ajude a cumprir a vontade dele na sua vida e na sua família. Em último lugar, nós aprendemos que nós não devemos desprezar o seu legado, né? Ou o meu legado. Né? O ponto aqui é o seguinte, verso 27 e 28. O texto ele apresenta uma família dividida, não é isso? Isso aqui também é muito significativo, esses dois versos. Verso 27 e verso 28. Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Ou seja, é uma família dividida. O amor dividido. Irmãos, a gente gosta mais de um do que de outro. Isso é fato. Né? Até porque a gente gosta. É normal. Mas o ponto aqui que o texto está dizendo é muito mais profundo que isso. Porque não é uma questão de gosto. É uma questão de que de preferência em relação ao legado de Deus. Entende? E aqui, deixa eu só explicar um negócio aqui. Verso 28, a Nova Almeida atualizada, a revista atualizada, não foi legal na tradução. Porque quando diz aqui que Jacó era verso 27, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Dá tipo a entender o seguinte, né? Esaú era um cara bravo, com uma pistola na mão e
passava todo mundo na peixeira e Jacó era um menino de cropped que morava no apartamento. Não, não é bem assim, cara. Porque se você for ver aqui os detalhes do texto, mais para frente, quando Jacó encontra Jesus, como é que é o nome da esposa de Jacó? Raquel. Obrigado, Rebeca. Quando Jacó encontra Rebeca, eu acho que são 4 ou 10 pastores não conseguem tirar a pedra da boca do poço. Jacó tira a pedra sozinho. Então, como é que um menino de apartamento vai tirar uma pedra que 10 homens não tiram? Jacó era... E detalhe, né? Jacó tentou segurar o anjo de Deus. Jacó não era tão frouxo assim, não. A tradução é ruim. Na verdade, a melhor tradução é a NVI, né? A NVI traduz como: Jacó era uma pessoa tranquila. Ele ficava em casa. Tipo assim, ele era um cara mais caseiro, né? É diferente de pacato, né? Mas a ideia aqui é que ele era um cara mais caseiro, enquanto Esaú era aquele cara que gostava de estar no campo, né? Inclusive, quando você vai ver a bênção mais na frente aqui, você vê que o velho Isaac aqui, né? Diz assim: o meu filho Esaú tem o cheiro das ovelhas e da terra, do campo. Porque provavelmente ele gostava de acampar, ficava deitado nos cantos. Então o pai conhecia pelo cheiro. Né? Isso é um ponto interessante. Mas aqui você tem a família dividida. Mas verso 29 a 32 é onde mostra aqui uma característica fundamental. Porque é o seguinte: quando Esaú chega, né, de uma das suas caçadas morrendo de fome, ele não estava morrendo de fome. Ele só aloprou, entendeu? Ele só fez estardalhaço. Eu estou morrendo de fome, eu vou morrer. Né? Parece minhas filhas quando chega a hora do almoço. Eu vou morrer se mãe me der comida. Eu disse, calma, você vai morrer não, eu preciso de 3 dias para morrer. Fica aí, quieto aí, daqui a pouco a gente dá. Aí ele chega nesse estardalhaço, só que, meus irmãos, a gente não pode perder a beleza do texto. Porque Esaú chega morrendo de fome. Jacó está lá preparando a comida, né? E aí, quando Esaú chega, o diálogo é muito revelador, né? Nesses textos finais aqui, né? O Esaú diz assim: rapaz, me dê essa comida, senão eu vou morrer. Aí o Jacó diz o quê? Me venda o seu direito de primogenitura. O mau leitor vai ler isso aqui e vai dizer: rapaz, como Jacó é nojento, não é não? Tu quer não dar um prato de comida ao irmão? Miserável. Não era só ter dado um prato de comida ao irmão. Mas essa não é a questão da discussão. A questão principal aqui é que Jacó queria o legado do pai. Jacó queria a bênção que veio de Abraão. Jacó queria a presença de Deus. Ele queria o que Deus tinha para dar. Esaú, por outro lado, fez o quê? Trocou a bênção de Deus por qualquer coisa, um prato de comida. É tanto que o verso final aqui, o verso 34, finalzinho, diz assim: assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, ele achou como nada. E o que ele achou como nada? O legado do pai. Ou seja, Deus ter se revelado ao pai dele e ter prometido a descendência. Ele julgou isso como nada. Ele trocou isso pelo quê? Pelo prato de comida. Então, aqui, isso já mostra, de certa forma, que Esaú, ele desprezou, não foi só o legado, ele desprezou o próprio Deus. Por isso que Jacó, por outro lado, usou as armas que tinha, para quê? Para conseguir aquele direito que, culturalmente, deveria ser dado ao mais velho. Mas, segundo a profecia que Deus tinha dado a quem? A Rebeca, o mais novo servirá ao mais velho. Ou o contrário, né? O mais velho servirá ao mais novo. Então, a lição para a gente é o seguinte: não despreze o seu chamado, persevere até o fim. Não despreze o seu legado, não troque o seu legado por qualquer outra coisa. Para concluir aqui, o John Piper tem umas 2 pregações que ele trouxe no Mackenzie, eu acho que em 2006.
Eu já assisti umas 300 vezes. Todo ano eu assisto uma vez, pelo menos, né? E o título da pregação é Não Desperdice a Sua Vida. São duas pregações, né? Que o John Piper trouxe, né? Na época lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o título das mensagens é Não Desperdice a Sua Vida. Não faça que nem Esaú. Não jogue fora a bênção, o legado de Deus para a sua vida. Ore pelo seu legado. Saiba que é Deus quem lhe deu a sua família, o seu legado. Então, persista em oração e não despreze a presença do Senhor. Não troque a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Não faça que nem Esaú, que trocou a presença do Senhor por um prato de comida. Amém?